Bom, gente, falamos da fé, cantamos sobre a fé, falamos que nós vamos romper em fé, amém? Quem gostou desse canto que nós cantamos aí? Esse canto fala de provação. Cada vez que a minha fé ela é provada, o Senhor me dá a chance de crescer um pouco mais. Então a nossa fé é uma fé que Deus prova, né? E nós temos que saber lidar com as questões da fé. Para falar sobre fé, ninguém melhor do que o pai da fé, né? Então Gênesis capítulo 12, vamos falar um pouco sobre Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 1, texto que com certeza todos nós conhecemos muito bem. Quando Deus chama a Abraão, que ainda era Abrão, depois tornou-se Abraão, pai de multidões. Aqui diz a palavra de Deus: ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém, irmãos? Então nós conhecemos bem o texto, conhecemos bem o personagem bíblico em questão. Sabemos que esse personagem ele é essencial para entendermos a nossa própria história hoje, porque ele se tornou o pai da promessa, né, dada por Deus, que se cumpriu em Cristo e alcançou as nossas vidas. Aqui termina dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus declara isso, Ele mostra que Ele é um Deus que é o Deus de todos os povos, línguas, raças e nações. Embora Ele tenha escolhido um povo para começar a obra, Ele não permaneceu apenas cuidando de um povo. Ele queria cuidar de todas as pessoas da terra, mas Ele precisava começar por alguém. Às vezes, para que algo se torne grandioso e seja expandido a uma grande multidão, precisa começar por alguém, precisa começar num grupo mais seleto, né? E ali Deus vai expandindo a sua obra sobre a terra, ou seja, é do pouco para o muito, né? Hoje nós somos poucos aqui, considerando que essas cadeiras podem estar todas preenchidas, mas eu quero dizer, desse pouco aqui, Deus pode fazer muito, amém? Quem crê nisso? Quem crê que esse pouco que está aqui pode ser usado por Deus? Que esse povo que está aqui pode ser portador das bênçãos de Deus, que esse povo que está aqui pode levar as promessas de Deus para onde se locomover. Eu creio, irmãos, que quando Deus Ele trabalha na vida de pessoas, não importa as características físicas que elas tenham, ou a quantidade de pessoas que elas sejam, Deus faz coisas grandiosas, porque Deus não depende do muito para fazer muito. Deus pode fazer muito do pouco, né? E Deus chama uma pessoa, Abraão, para viver os propósitos da fé. E nós que estamos aqui hoje precisamos viver propósitos da fé. Nós precisamos viver a fé, nós precisamos ser uma pessoa de fé. E Abraão, irmãos, ele é uma inspiração para nós, como uma pessoa de fé. Assim também nós podemos e devemos ser diante de Deus. E eu quero perguntar aqui, quem quer viver os propósitos da fé? Então fala para o seu irmão aí, para viver o propósito, tem que ter compromisso. Vamos lá, de novo, para ficar bom. Para viver o propósito, tem que ter compromisso. Compromisso, né? Às vezes nós queremos o propósito, porque por trás do propósito está tudo de bom, né? Estão as bênçãos, estão as vitórias,
está tudo aquilo que Deus projetou para nós de maravilhoso. Mas para a gente viver o propósito, é necessário termos um compromisso, né? Deus exige também um compromisso de cada um de nós. Eu vou chamar aqui o texto, a pregação de hoje, dos compromissos da fé. Se nós queremos viver os propósitos da fé, nós também temos que ter peito para encarar os compromissos da fé. Porque uma coisa, nós queremos o bônus sem o ônus, né? Queremos as vitórias sem os desafios. Não tem como, irmãos. Para ter vitória tem que ter luta, né? Para ter conquista tem que ter processo, para ter propósito tem que ter compromisso. E se nós queremos viver os propósitos abençoadores da fé, nós precisamos ter o compromisso de viver uma fé prática, diante dos desafios que o Senhor vai colocar no nosso caminho. A fé precisa ser prática. A construção da identidade de uma pessoa, de um povo, de uma família, começa dentro do lar, mas a destruição também. Vou repetir: a construção da identidade de uma pessoa, de uma família, de um povo, de uma nação, começa dentro do lar, e a destruição também. Tudo começa dentro de casa. Deus fala com o homem dentro da sua casa, no meio da sua parentela, no meio da sua família. Deus começa a trabalhar no coração de Abraão. Irmãos, quando nós conhecemos os mistérios da fé, quando nós conhecemos as doutrinas da fé e não praticamos isso, nós começamos a viver um cristianismo com uma espiritualidade intelectualista, nada mais, que faz de nós, no máximo, meros religiosos. O que é o religioso? É aquele que conhece, mas não vive. É aquele que conhece, mas não pratica aquilo que conhece. A nossa espiritualidade, ela não é medida pelo que nós conhecemos ou pelo que nós sabemos, mas pela capacidade de cumprir e praticar o que sabemos. Tem uma frase que diz assim, que aquele que sabe se torna eficiente, porque o conhecimento ele te capacita. O Jonas, por exemplo, tem conhecimento na área, como o Jorge também tem, de construção civil e de todo o trabalho que envolve essa área. Isso faz do Jorge e do Jonas alguém eficiente nessa área, porque eles dominam o conhecimento. Se cortar um cano d'água ali, eles já sabem como eles vão arrumar, Se tiver uma mangueira eletrizada debaixo do cano d'água, ele já sabe que não vai poder bater em cima daquela mangueira, senão ele morre, Então, ele já tem o conhecimento de como se livrar dos perigos, tem o conhecimento de como consertar aquilo que precisa ser consertado. Isso torna ele eficiente. Mas se ele não fizer o que precisa ser feito, parou ali. Porque o eficiente é o que sabe, mas aquele que faz o que sabe, ele é eficaz. E eu pergunto para você: você prefere ser eficiente ou eficaz? Eu acredito que a gente não está aqui para ser eficiente. Deus não nos chamou em Cristo Jesus para sermos eficientes só. Ele quer que a gente seja eficaz, ou seja, que a gente tenha o conhecimento e faça as coisas acontecerem com o conhecimento que a gente tem. Amém, irmãos? A gente faça as coisas acontecerem, coisas comecem a serem construídas através da nossa vida, projetos, propósitos comecem a ter vida através do conhecimento espiritual que Deus tem inserido na nossa mente, no nosso coração e no nosso espírito. Porque de nada adianta conhecermos tudo sobre Deus, de nada adianta entendermos quem Ele é, se não agirmos o que Ele pede para nós fazermos. Quando Deus se apresenta a Abraão e o chama e se revela a ele, ele dá o conhecimento de que ele é o único Deus. Deus colocou um desafio: sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar ainda, que você nem sabe onde está, Em outras palavras, você vai ter que agir em cima do que eu te revelei, em cima do que eu te mostrei, em cima do que eu estou te ensinando. Irmãos, imagina se Deus chegasse, revelasse tudo isso para Abraão e falasse: Abraão, bora,
viver algo novo de Deus? Aí Abraão olhasse e falasse: olha, Senhor, eu gostei, achei muito bom, é maravilhosa a proposta, mas eu vou preferir ficar aqui. Ele teria vivido, irmãos, tudo que ele viveu? Ele só viveu porque ele agiu a sua fé. Nós precisamos agir a nossa fé, irmãos. Nós precisamos colocar em prática a nossa fé. Tem muita gente que não está fazendo o que precisa ser feito. Tem muito crente que não está vivendo mais de Deus, em termos de bênção, em termos de vitória, em termos de concretização de propósitos espirituais, porque sabe, mas não está fazendo o que sabe. Dentro do seu casamento, nos seus relacionamentos familiares, a pessoa sabe o que ela tem que fazer, ela sabe a maneira como ela tem que tratar determinada situação, mas ela não faz. Não faz dentro do seu casamento, não faz dentro do seu ministério, não faz dentro do seu ambiente de trabalho, né? Ela sabe que ela precisa dar um testemunho, ela sabe que ela precisa falar do Senhor, ela sabe que ela precisa ser um instrumento de Deus, tudo isso ela sabe. Irmãos, quem sabe, presta atenção aqui, quem sabe que nós precisamos evangelizar? Muito bem. A pergunta é: você está evangelizando? Pastor, eu sei, pastor, eu sei. A Bíblia diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, né? Já até decorei Mateus 28, 19, né? 20. Pastor, já sei. Tudo bem, mas e aí? Você está fazendo? Né? Você está colocando em prática isso? Então, nós precisamos entender que não é simplesmente pelo que nós sabemos, mas é pelo que nós devemos fazer com aquilo que nós sabemos. Se nós não fizermos, irmãos, nós vamos ficar marcando ponto, a gente não sai do lugar. Seria como o exemplo que eu dei agora há pouco, de um Abraão que deveria ter saído e não saiu, de um Abraão que deveria ter deixado coisas para trás, mas preferiu não deixar. Porque muitas vezes nós temos que deixar para trás situações importantes para fazer da vontade de Deus aquilo que é mais importante. Amém? Às vezes você tem que deixar coisas para trás que são extremamente importantes. Deixar para trás pai, mãe, irmãos, parentela, era ou não era algo importante, irmãos? A gente faz uma leitura rápida assim e fala: ele simplesmente deixou, mas não é fácil deixar. Não é fácil deixar aquilo que a gente ama. Não é fácil deixar aquilo com que nós construímos um vínculo profundo de afetividade, de afeição. Não é fácil deixar, mas ele deixou. Mesmo sentindo toda a dor da separação, mesmo sentindo toda a dor do ter que deixar, ele deixou para agir a sua fé. Existem situações da nossa, existem momentos da nossa vida em que Deus vai pedir para que a gente deixe coisas que às vezes agradam o nosso coração, às vezes satisfazem os nossos desejos, para fazermos aquilo que Ele deseja de nós. É ali que muitas vezes nós temos que ter o compromisso. É ali que Deus vai ver o nosso compromisso. Ah, mas se eu tenho que sentir vontade, você não tem que sentir, você tem que fazer. Se a gente ficar nessa de tem que sentir, você não vai sentir nunca, irmão, porque o seu sentimento sempre vai te levar para os desejos da sua carne. O seu sentimento sempre vai te levar para o caminho mais fácil. E o caminho mais fácil é a desistência. O caminho mais fácil é sempre a acomodação. O caminho mais fácil é o caminho que não gera conflito dentro de mim. Então, nesse sentido, o meu sentimento vai estar sempre caminhando nessa direção. Mas quando eu tenho que enfrentar conflito, quando eu tenho que enfrentar dificuldade, quando eu tenho que romper, aí não é o sentimento, é o compromisso. Porque se Abraão não tivesse compromisso com aquele propósito de deixar para trás, ele não iria viver o propósito. E muita gente hoje dentro da igreja não está vivendo a sua fé com compromisso. O compromisso, eu digo assim, é uma característica de gente que já cresceu, enquanto que a falta de compromisso é uma característica de gente que ainda está crescendo, ou que ainda não está conseguindo crescer.
Por quê? Porque se você pede um compromisso para um adulto, você tem, via de regra, né? Via de regra, o adulto vai te atender. Mas se você exige um compromisso de uma criança, é difícil, porque a criança ela vai espernear, ela vai berrar, ela vai fazer de tudo, se aquele compromisso for algo que vai confrontar os desejos do seu coração. Então, o adulto, o maduro, vamos colocar aqui, maduro e imaturo. O maduro, ele tem mais facilidade de viver compromisso, enquanto que o imaturo, não. Então, muitas vezes, a sua falta de compromisso revela a sua maturidade. A sua falta de compromisso revela que você não amadureceu, ou ainda está amadurecendo, ou está longe de chegar ao amadurecimento. Quando eu encontro uma pessoa que não amadureceu, antes eu discutia, eu ficava tentando convencer a pessoa, não mais, veja bem, não, irmãos, eu simplesmente falo, não, tá bom, deixa quieto, Deus, trabalha aí, porque não adianta, não tem como, né? A pessoa precisa amadurecer, e aí eu vou exigir algo de alguém que não tem condição de corresponder àquilo que lhe é exigido. Então você fica malhando em ferro frio, e você fica ali muitas vezes se desanimando. Por quê? Porque você tem que entender que a pessoa não está pronta para atender exigências da parte de Deus. E o nosso Deus é um Deus que faz exigências. O nosso Deus é um Deus que coloca situações e diz: eu quero que você faça. Mas Senhor, eu não sei falar, meus lábios são pesados e tal. Eu te chamei, eu te levantei e você vai. Mas Senhor, manda outro. Irmãos, o texto ali fala que Deus se irou num determinado momento com Moisés, de tanta desculpa, para não cumprir exigências de Deus. Só que Deus não desistiu de insistir com ele. Então muitas vezes, irmãos, nós temos que ter essa compreensão de que enquanto Deus está exigindo conosco, é porque Ele está vendo que a gente é capaz de fazer aquilo que a gente muitas vezes acha que não é, né? Se nós pararmos para analisar muitas vezes a nossa vida, dentro da nossa visão, a gente para, a gente desiste, a gente não avança. Ah não, eu sou muito fraca nessa área, eu sou muito incapaz aqui, eu não consigo, eu tenho essa e essa dificuldade. Irmãos, se Deus fosse depender de você, para que as coisas acontecessem, nada aconteceria. Mas graças a Deus que Ele não depende de você, você que depende dEle, amém? Você que precisa aprender a depender cada dia mais de Deus. Você tem que bater no seu peito com toda humildade e dizer: Senhor, eu entendo, na minha visão, é difícil, é complicado, parece que não dá, mas eu vou depender do Senhor para que dê. Eu vou depender do Senhor para que as coisas aconteçam. Eu vou depender do Senhor para que o Senhor me mostre que realmente é possível as coisas acontecerem, não porque está em mim o fazer acontecer, mas porque o fazer acontecer está no Senhor, e eu creio no Senhor, eu sou uma pessoa de fé. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Em outras palavras, irmãos, nós somos tudo doido, porque nós vivemos em função daquilo que nós não vemos. Uma pessoa assim não é maluca? Eu vivo em função de Deus. Quem é Deus? Está vendo Deus? Não, Deus existe, né? Mas como é que você vai provar para as pessoas que Deus existe? Você está falando de algo invisível, de algo que as pessoas não veem. Nós somos guiados por aquilo que os olhos humanos não contemplam, mas que a gente entende que é real. Irmãos, nós como povo da fé, nós não nos guiamos por vista, nós nos guiamos pela fé naquilo que nós cremos que é real, apesar de ser invisível aos nossos olhos humanos. Conta-se uma história de que na Europa havia lá um comandante que ele era ateu, e ele estava guiando os seus soldados no meio do treinamento, e no meio chegou um lugar descampado, assim, gramado, e havia uma casinha lá longe,
e ele, naquele momento assim de zombaria, né? Ele chegou ali com o pelotão e falou: vocês estão vendo aquela casa lá? Aí todo mundo falou: estamos, Senhor. Aí ele falou: aquela casa existe, porque nós estamos vendo ela. Deus não existe, porque nós não estamos vendo Deus. E aí ele sabia que tinha um soldado do pelotão que era crente. E aí ele virou para o soldado e falou: e você, tem alguma coisa a me dizer sobre isso que eu disse? Você pode provar para nós que estamos aqui que Deus existe? Aí o soldado, com toda a humildade, falou: senhor, é o seguinte, eu vou fazer algumas perguntas assim como o senhor fez. Vocês estão vendo o ar? Aí o pessoal falou: não, mas você sabe que o ar está aqui. Vocês estão vendo o cérebro do nosso comandante? E aí eles disseram: não. Ele falou: então o nosso comandante não tem cérebro. Aí ele disse assim: não é porque nós não vemos algo que aquilo que nós não estamos vendo não exista. Não é pelo fato de vermos ou não a existência de algo que nós vamos determinar a existência desse algo, porque nós estamos vendo ou não, porque estamos vendo ou não esse algo. Então ele disse o seguinte: nem tudo que existe é para ser visto. Assim como nós estamos aqui hoje nesse templo, eu pergunto: os irmãos estão vendo a eletricidade? Mas por que a gente sabe que a eletricidade está aqui? As luzes estão acesas, o microfone está ampliando o som da minha voz, né? Porque isso aqui, ó, que amplia o som da voz, tem que estar energizado aqui, né? Tem um som fluindo aqui dessas caixas, tem ventilador ligado, tem ar condicionado funcionando. Tudo isso que está gerando essa ação é eletricidade, que é invisível, mas você não está vendo. Por exemplo, o oxigênio, tabela periódica, acho que é O2, né? Quem está bom de... Então, alguém está vendo o oxigênio aqui? Mas a gente sabe que ele tem oxigênio aqui, porque senão ele estava morto, porque a gente não conseguiria sobreviver sem oxigênio. Então eu quero dizer para você, assim como esse oxigênio que é invisível te dá vida, existe um Deus que é invisível aqui para te dar vida, e vida com abundância. O oxigênio te mantém vivo fisicamente, Deus te mantém vivo em todas as situações. Ele não é visto, mas ele é real. O Deus eterno e invisível, mais real. A Ele seja o louvor, a Ele seja a glória, a Ele seja a honra. Irmãos, como povo da fé, nós temos que entender que nós precisamos viver de forma prática essa fé. Nós não podemos, irmãos, apenas falar de fé. Nós temos que crer que verdadeiramente aquilo que nós conhecemos à luz da palavra é real. E termos a capacidade de renunciar muitas vezes às coisas materiais da nossa vida para viver as coisas espirituais do reino de Deus. Deus espera isso de nós. É um compromisso que Ele espera de cada um de nós. Segundo, uma pessoa que quer viver os propósitos da fé, ela precisa ter o compromisso de andar olhando para as promessas e não para as circunstâncias da vida. Amém? Quem quer viver os propósitos da fé? Então você tem um desafio: caminhar olhando para a promessa. A promessa, e não para as circunstâncias, não para as dificuldades. Irmãos, Abraão, quando ele sai da sua terra, da sua parentela, ele sai olhando para onde? Para a promessa. Ele recebeu uma promessa, sim ou não? Tinha uma promessa. Aquela promessa passou a ser vamos dizer assim, o norte, passou a ser o alvo, o objetivo maior da sua vida. Em outras palavras, ele não está preocupado, irmãos. Eu digo assim: quem tem fé não está preocupado com as circunstâncias. Se a circunstância que vai aparecer no seu caminho ela é boa, se ela é ruim, se a circunstância vai te favorecer, se ela vai te desfavorecer, se a circunstância vai ser desagradável, se ela vai ser agradável, o que importa é que a promessa vai se cumprir. O que importa é que foi dada uma promessa, e quem deu a promessa é fiel para cumprir a promessa. Irmãos, quando nós começamos a andar com Deus,
Debaixo da promessa, a nossa vida começa a mudar em função desse caminhar com Deus. Irmãos, Abraão, ele se tornou o pai da fé, porque através dele veio uma promessa de bênção que alcançaria todas as famílias da terra. E essa promessa, se você olha lá no Evangelho de Mateus, bem no capítulo 1, que fala da genealogia de Jesus, você vê que tudo começa em Abraão. Você vai lá, capítulo 1 de Mateus, na genealogia, você vai lá, começa e termina em Jesus. Quando falo termina, não quer dizer que se encerrou, quer dizer que a promessa que foi feita a Deus para ele, ela culmina em Cristo, e através de Cristo ela alcançou todos nós aqui nessa noite. Alcançou toda a humanidade. Em outras palavras, a promessa que Deus deu a ele se tornou real para as nossas vidas hoje, porque um dia alguém resolveu andar pela fé, porque um dia alguém resolveu crer em Deus, porque um dia alguém resolveu caminhar olhando para uma promessa. E agora eu e você também precisamos caminhar olhando para uma promessa. Irmãos, o nosso problema é que, como seres humanos, muitas vezes nós nos tornamos arrogantes na nossa ignorância espiritual, porque nós começamos a achar que quem manda na nossa vida é a gente. Não, quem manda na minha vida sou eu. Eu vou dizer para você que você não manda na sua vida, eu não mando na minha vida, porque, irmão, se nós pararmos para pensar, a gente não escolheu nem o nome que foi dado para a gente quando a gente nasceu, sim ou não? Foi você que escolheu o seu nome? Alguém escolheu para você, né? Nós fomos introduzidos na porta da existência por Deus. Deus fez a gente nascer, e quando a gente está aqui nesse mundo, a gente começa a achar, começa pelo pecado, muitas vezes atuando no nosso entendimento, a gente começa a achar que a gente está no comando, mas a gente não comanda nada. Você não determina o dia que você vai morrer, ou se você vai ficar doente, ou se você não vai ficar doente. Você não determina nada na sua vida. Se você parar para pensar, você tem que entender e ser humilde para reconhecer que você não tem controle, né? O controle não está nas tuas mãos. Existe alguém maior que controla todas as coisas. Existe alguém maior que tem um poder de mando muito superior ao seu sobre a sua própria vida, que um dia te fez entrar pela porta da existência, pela porta da vida, mas um dia vai te colocar na porta da morte. E quando você passar pela porta da morte, ai daquele que não tiver Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque, irmãos, é só em Jesus que nós podemos sair por essa porta com a certeza de que haverá vida e vida eterna na eternidade, porque sem Jesus não tem jeito. Nós recebemos uma promessa, e a promessa é a promessa de vida eterna em Cristo Jesus. Foi colocada uma promessa na nossa vida, foi colocada uma promessa no nosso coração, e nós temos que caminhar olhando para a promessa. Isso tem que conduzir, nortear, dirigir todos os passos da nossa vida. Tudo que nós vamos decidir, tudo que nós vamos fazer, nós temos que sempre estar pensando na promessa. O que essa decisão que eu vou tomar hoje pode implicar no cumprimento da promessa? O que essa ação que eu vou ter com relação a essa pessoa pode implicar no cumprimento da promessa? O que essa minha atitude, né, em relação a se distanciar muitas vezes da presença de Deus pode implicar no cumprimento da promessa? Tudo isso eu tenho que pensar. Por quê? Porque eu tenho uma promessa para viver. Quem tem uma promessa para viver? Quem tem uma promessa para viver, se prepara para viver essa promessa. Porque quando nós vivemos caminhando em direção à promessa, irmãos, nós temos que refletir nas responsabilidades que temos para viver a promessa. E uma dessas responsabilidades é a renúncia, é o renunciar a si mesmo, por amor a Deus, por amor a Cristo, irmãos. A Bíblia diz que nós somos chamados para viver no Espírito, e para viver esse propósito nós temos que mortificar as obras da carne. Nós temos que mortificar as obras da carne para que possamos viver a vida no Espírito.
Aquele que está em Cristo precisa seguir os passos de Cristo, precisa renunciar a si mesmo, né? e tomar a cada dia a sua cruz e segui-lo. Então essa é a responsabilidade que é colocada para cada um de nós que temos a promessa. Se você tem a promessa, você precisa viver a realidade que envolve a responsabilidade para que você possa viver a promessa. A promessa será o fim da caminhada, mas até lá você precisa viver as responsabilidades que antecedem o cumprimento da promessa. E nós temos que renunciar a nós mesmos, renunciar aos desejos do nosso coração, renunciar aos prazeres do nosso coração, às vaidades do nosso coração, muitas vezes para fazermos a vontade de Deus, renunciar às vaidades do nosso coração por amor a Deus. Irmãos, quando eu penso nessas questões, eu fico pensando, quantos hoje, sem que eu estou julgando ninguém, mas quantas pessoas poderiam estar aqui hoje e de repente não renunciaram a situações para estar aqui hoje, que poderiam ter sido renunciadas, Quantos poderiam estar aqui adorando a Deus? Quantos poderiam estar aqui se enchendo da presença de Deus? Que poderiam, não estou falando daqueles que não podem, daqueles que não têm condição, estou falando daqueles que poderiam ter renunciado situações bem mais banais, mas não houve essa renúncia para se buscar a Deus. Então eu fico pensando, irmãos, sobre essa questão do quanto nós muitas vezes estamos deixando de viver propósitos porque não estamos vivendo compromissos que nos aproximam dos propósitos de Deus. Não estamos olhando para a promessa, não estamos preocupados com a promessa mais, estamos preocupados com as tentações, com as situações que foram colocadas no caminho para nos desviar da promessa. Quantos crentes estão talvez se desviando do caminho, estão se afastando da promessa, por quê? Porque permitiram que a capacidade de renunciar por amor a Deus vá se esfriando em seus corações. A palavra de Deus me mostra assim exemplos marcantes. Eu quero citar aqui Davi e Saul. Davi, quando ele pecava, quando ele errava diante de Deus, ele chorava, ele se humilhava, ele se prostrava diante do Senhor e dizia: Senhor, não aparte de mim o seu espírito, não se afaste de mim, não tires de mim o teu espírito. Por quê? Porque no coração de Davi, o mais importante para ele era a sua comunhão com Deus. Se ele ia perder trono, se ele ia perder condições aqui nessa terra, ele não estava preocupado. Ele não queria perder a conexão com Deus. Ele não queria perder a sua intimidade com Deus. Não retires de mim o teu espírito, não se afaste de mim, ó Deus. E ele chorava, ele clamava, assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Ou seja, o desejo do coração dele não era por aquilo que Deus lhe dava, era por Deus na vida dele. Diferente de Saul, que quando errava, se apegava ao trono. Ele ficava com medo de que aquele erro pudesse fazer com que ele perdesse o quê? O trono. Porque ele estava preocupado era com o trono, ele não queria perder o trono. Ele ficou escravizado por algo que Deus lhe deu, mas ele não estava preocupado se Deus estava triste, ele não estava preocupado se Deus estava chateado, ele não estava preocupado se o coração de Deus não estava bem com as atitudes que ele estava tomando. Então um se preocupava com o coração de Deus, o outro se preocupava com o seu próprio coração em relação às coisas que poderia perder, que foram dadas por Deus. Qual é a sua atitude quando você erra? Você tem sido um Davi ou você tem sido um Saul? Você fica preocupado com as coisas que você pode perder, ou você fica preocupado em perder Deus, comunhão com Deus, conexão com Deus, quando você erra, quando você falha? Irmãos, alguém disse uma frase muito interessante, que o que vai definir a nossa vida aqui não é a nossa capacidade ou incapacidade de errar, mas a maneira como nós reagimos aos nossos erros. Por exemplo, Davi, quando ele errava, ele se arrependeu.
pendia. Saul, quando errava, ele se justificava. Porque se você parar para colocar na balança os erros de Saul e de Davi, eu vou dizer aqui, irmãos, os erros de Davi é mais cabeludo, né? Porque se você analisar assim, colocando em termos de consequências relacionadas aos erros que cada um cometeu aqui na terra, as consequências dos erros de Davi são muito piores, porque Davi, ele adulterou e conspirou para matar o marido da mulher com quem ele adulterou. Ele fez coisas assim, cabeludas, coisas difíceis, coisas feias. Saul, ele não matou o rei Agag, poupou os animais, e num determinado momento que Samuel aparentemente se atrasou um pouquinho, ele foi lá e fez o sacrifício no lugar de Samuel. Então, aparentemente, a repercussão dos erros de Saul na vida das pessoas não teve muito problema, né? Não trouxe muito prejuízo. Não foi algo assim que, nossa, Saul errou demais. Mas o problema está na postura. Davi, por pior que fosse o erro de Davi, ele era humilde para dizer: eu errei mesmo, eu pequei, misericórdia, graça de Deus, sou um perdido pecador perdido, né? Ele não tinha medo de dizer e de se humilhar diante de Deus, diante dos seus erros. Mas Saul não. Saul, ele começava: não, mas eu poupei porque eu fiz, era para o Senhor. Ele começava a justificar. Irmãos, olhando, trazendo isso para a nossa vida, é melhor a gente se arrepender diante de Deus, reconhecer que a gente está errado, pedir perdão, se humilhar, dizer: Senhor, eu muitas vezes não estou vindo na igreja, não é porque eu não posso, é porque eu não quero, é porque eu estou mal, é porque eu esfriei. Pior do que você ficar justificando. Às vezes você pergunta para alguém: ô fulano, por que você não veio na igreja? Bom, pastor, eu justificar aqui nesse e tal. Aí a pessoa entra com 600 tipos de justificativas. Irmãos, nós não temos que justificar nada para ninguém. Primeiro, porque Deus conhece o nosso coração. Ele sabe se o que a gente está dizendo é verdade ou é mentira. Então a gente pode até criar uma imagem bonita para o homem, mas a gente está criando uma péssima imagem para Deus. Nós precisamos ter a humildade de reconhecer muitas vezes nossas falhas, de se humilhar, de se render a Deus e dizer: Senhor, eu estou sem força, eu estou sem ânimo, eu estou triste, eu estou agoniado, eu falhei, mas eu não quero viver assim. Aí o que Deus faz? Ele vai lá e te levanta. Ele vai lá e te levanta. A igreja de Éfeso, lá no livro do Apocalipse, se você for lá no livro do Apocalipse, você vai encontrar lá a igreja de Éfeso. É uma igreja que tem muitas qualidades, é uma igreja zelosa pela palavra, é uma igreja que não suporta os falsos líderes, é uma igreja perseverante, é uma igreja que zela pela doutrina. Enfim, tem várias qualidades na vida dessa igreja. Porém o Senhor diz assim: eis porém que tenho contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. E muitas vezes na vida dos crentes hoje é assim. Tem muita coisa boa que Deus vai elogiar na sua vida, tem muita coisa boa que você está acertando, mas talvez você está sendo aquele crente que perdeu o primeiro, não tem mais aquele fervor, não tem mais aquela alegria, não tem mais aquela disposição, não tem mais aquele ânimo para adorar, para orar, para estar na igreja, né? Antes você era aquela pessoa que, batismo, estou lá, apresentação de criança, estou lá, podia ser, a criança nem conhece, mas ele estava lá, né? Culto, escola bíblica, você estava lá. Hoje é uma dificuldade para as suas pernas caminharem em direção a Deus. Nós que estamos aqui precisamos entender que está faltando atentar mais para a promessa. A promessa tem que estar viva no seu coração, irmão. Abraão não deixou aquela promessa morrer no coração dele. Abraão, ele enfrentou as lutas, as dificuldades, ele rompeu com o passado,
ele rompeu com as coisas que ele amava, ele rompeu com pessoas que eram importantes na sua vida, porque na vida dele a promessa era algo que estava vivo, era algo intenso e era algo que ele queria alcançar a todo custo, mediante a fé. Eu quero dizer para você, querido, existe uma promessa de Deus para a tua vida que vai se cumprir em Cristo Jesus, amém? Mas você precisa encher o teu coração de fé, para não ficar no meio do caminho. Abraão foi tentado a ficar no meio do caminho inúmeras vezes, mas ele estava sempre de olho na promessa. Então eu quero dizer para você, querido, tenha atenção na promessa. Deus está trabalhando na sua vida, Deus está trabalhando na minha vida, Deus está trabalhando nos nossos corações, e muitas vezes, irmãos, Ele nos coloca em situações difíceis para trabalhar na nossa vida, para trabalhar a fé dentro de nós. Os desafios da fé nos fazem crescer, os desafios da fé nos fazem pessoas mais maduras espiritualmente falando. Irmãos, uma vez eu vi um filme, Deus no Banco dos Réus. Quem já viu esse filme? Interessante a história, uma ficção, mas é um filme gospel. O que aconteceu, irmãos? Esse filme, eu vou dar uma síntese rapidinha do filme. Nesse filme tem um advogado, um cara super inteligente, um advogado respeitadíssimo na cidade. E aí de repente tem um temporal, a árvore cai em cima da casa dele e arrebenta com tudo. Aí ele tem a maravilhosa, esplêndida ideia de processar Deus, porque Deus podia ter impedido a árvore de cair na casa dele. E ele conseguiu, através dos recursos jurídicos disponíveis, colocar o Estado nessa situação. Ele convocou o Estado, ele convocou a igreja, porque ele queria uma indenização, e o réu era Deus. E aí surgiu lá a advogada de Deus na história, e chegou lá no meio do julgamento, o momento em que a advogada de Deus, ela chama a primeira testemunha para depor em favor de Deus, que era o sacerdote. Não sei se era um pastor, se era um padre, porque nos Estados Unidos, tanto o pastor como o padre usa aquela roupa de padre, mas está lá um sacerdote. E aí o próprio advogado, que é o acusador, ele também é o advogado dele mesmo. Aí ele chega para o sacerdote e diz assim: quando Deus permite coisas ruins acontecerem conosco, é porque Ele não gosta de nós? Ele fez essa pergunta. Aí o sacerdote olhou para ele e falou: olha, eu orei pedindo a Deus amor, e Deus me deu um monte de pessoas problemáticas para que eu aprendesse a amar. Eu orei pedindo a Deus paciência. Sabe o que Deus fez? Me deu um monte de tribulações, situações de tribulação, de angústia para me passar, para que ali eu aprendesse a exercitar a paciência. Eu pedi para Deus me dar tolerância. Deus mandou um monte de pessoas difíceis, briguentas, que eu tive que lidar nos meus relacionamentos. Concluindo, Deus atendeu as minhas orações. Aí o sacerdote disse para ele assim: quando Deus nos envia as coisas que aparentemente são ruins, não é porque Ele não gosta de nós, é porque Ele está usando essas situações para trabalhar em nós um propósito bom, para trabalhar em nós uma virtude, algo bom que Ele quer desenvolver em nossas vidas. Então muitas vezes nós não podemos dizer que porque algo ruim aconteceu pela permissão de Deus, um propósito ruim está sendo estabelecido. Às vezes pelo contrário, algo muito bom está sendo feito por trás de algo aparentemente mau, ou por trás de algo aparentemente ruim. Então eu peguei essa parte do filme porque foi o que mais me chamou a atenção, E eu quero dizer para você, querido, às vezes a gente coloca Deus no banco dos réus. Ah, Deus, o Senhor tinha que ter feito isso para mim, o Senhor tinha que ter me curado, o Senhor não curou ainda, o Senhor tinha que ter resolvido essa questão lá na minha casa, mas a gente vai colocando Deus no banco dos réus. Irmãos, às vezes nós estamos fazendo que nem aquele advogado.
olhando para os nossos prejuízos, olhando para as dificuldades que nós estamos passando, sem perceber que Deus está trabalhando para nos abençoar através das nossas lutas, através das nossas dificuldades. Pare de colocar Deus no banco dos réus, porque Ele é juiz de toda a eternidade, Ele é juiz de toda a terra, Ele é juiz de toda a criação. Se existe alguém que pode julgar e julgar com perfeição, é o Senhor. Amém, irmãos? Deixe Ele julgar a sua vida, deixe Ele julgar a sua causa, né? E aí você vai ver que as coisas vão se encaixando, né? Amém? Irmãos, para vivermos os propósitos de Deus, nós precisamos crer que quem anda com Deus e serve a Deus, está destinado a ver os impossíveis da sua vida serem removidos. Amém? Quem crê que os seus impossíveis podem ser removidos? Pastor, eu estou passando uma situação que é impossível de resolver. Glória a Deus, Deus vai resolver para você. Pastor, a minha casa está vivendo um impossível, a minha vida conjugal está vivendo um impossível, eu estou enfrentando uma situação impossível. Glória a Deus, Deus vai entrar aí. Porque Deus gosta de trabalhar naquilo que é impossível. Deus não pega nada fácil para resolver, irmãos. As coisas fáceis, Ele põe na tua mão e diz: resolve. As impossíveis, Ele diz: dá para mim, porque eu vou resolver. Porque Deus não é Deus de coisas fáceis, Deus é Deus de coisas difíceis. Quando Abraão começou a andar com Deus, Deus sabia que a sua mulher era estéril. Deus sabia que eles tinham um problema, que eles não poderiam resolver jamais sozinhos. Deus sabia de tudo. Eu quero dizer para você, quando Deus entrou na sua vida, Ele entrou sabendo de todos os seus problemas. Não tem nada na sua vida que Deus não saiba. Não tem nenhum problema na sua vida que seja desconhecido ao conhecimento, à ciência de Deus. Ou seja, Ele te assumiu com os problemas que você tem. Fala para o seu irmão: Deus te assumiu com os problemas que você tem. Sabe por quê? Porque Ele pode resolver. Amém? Porque Ele pode resolver. Ele pode resolver você. Ele pode resolver a sua causa. Ele pode resolver a sua vida. Deus não é apenas o Deus que usa pessoas para resolver problemas. Deus é o Deus que usa problemas para resolver pessoas. Às vezes Deus vai usar um problema para resolver você. Às vezes precisa ser resolvido, não é o seu problema. O que precisa ser resolvido é você. Você está sendo o problema que Deus precisa resolver. E nós precisamos ter isso em mente, irmãos. Sara, ela tinha um problema, mas ao mesmo tempo ela também era um problema quando não cria. Porque quando o Senhor mandou o anjo dele descer lá e disse: olha, vocês terão um filho e tal, ela ouviu e riu. Ela riu da situação, ela não levou a sério, né? Aí o anjo falou: porventura haverá alguma coisa difícil para Deus? Ele jogou uma pergunta retórica, né? Que é aquela pergunta que já vem com a pergunta e já vem com a resposta. Porventura tem alguma coisa difícil para Deus? Não, porque Deus pode todas as coisas. Porventura há alguma coisa difícil para Deus na sua vida? Eu digo que não, porque para Ele nada é impossível. A palavra impossível, ela só existe no dicionário da terra, ela não existe no dicionário do céu. O que é impossível aos homens é perfeitamente possível a Deus. Então eu quero dizer para você, querido, se você é da fé, não permita que os seus impossíveis roubem a sua paz, a sua alegria, o seu ânimo, a sua disposição de avançar, porque existe um Deus que faz com que os impossíveis se tornem possíveis na nossa vida. Sara, irmãos, mesmo sendo já idosa, Abraão com 100 anos de idade, ela tendo o seu ventre amortecido e sendo estéril, ela gerou uma criança. Eu quero dizer para você, querido, o mesmo Deus que fez milagre lá, Ele está fazendo hoje aqui.
Ele faz na sua vida, Ele faz na minha. Ele é poderoso para fazer muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos, além daquilo que pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Então anima o teu coração, porque você é da fé, e aquele que anda pela fé verá a glória de Deus. Aquele que crê verá a glória de Deus. Amém? Para viver propósitos precisamos ter compromisso. Se você quer viver os propósitos da fé, não desanime quando Deus te corrigir. Amém? Fala para o seu irmão, Deus pode te corrigir, mas não desanime. Irmão crente erra ou não erra, irmãos? Erra. Abraão errou, irmãos. Está lá em Gênesis 12, 13, se não me falha a memória. Ele mentiu, foi para o Egito, caminhando na direção à terra prometida. Aí chegou num lugar onde tinha fome. Aí de repente ele resolveu descer para o Egito, mas ele no meio do caminho falou assim: a minha mulher é bela, formosa, vão querer me matar por causa dela. E realmente a mulher dele era muito bonita, né? Primeiro que era 25 anos mais nova, já faz uma diferença, né? Então, aí ele pensou assim, esplêndida ideia na mentira, né? Diga que você é minha irmã, né? E aí o que aconteceu? O que ele pensou, aconteceu. Irmãos, porque chegando lá no Egito, o faraó colocou os olhos, colocou a mão sobre a mulher dele, só não colocou mais coisa porque Deus não deixou, né? Mas colocou os olhos, estendeu a mão e só não foi adiante porque Deus não permitiu. Ou seja, Abraão errou, mas Deus não erra. Abraão falhou, mas Deus não falha. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Às vezes você comete erros que podem acabar com a sua família. Mas por que a sua família não acaba? Porque existe um Deus trabalhando para cobrir os seus erros. Existe um Deus trabalhando para dizer: você errou, mas eu não vou errar. Esse lar eu fiz para permanecer. Esse lar não será desfeito por causa dos seus erros. Esse lar não será quebrado porque você mentiu. Esse lar não será quebrado porque você vacilou. Porque eu continuo sendo Deus na sua casa. Eu quero dizer para você nessa noite que existe um Deus que cuida da sua casa. Existe um Deus que cuida do seu casamento quando você falha em cuidar dele. Existe um Deus que é fiel para manter a sua casa em pé. Interessante que lá no Egito, quando o faraó foi afrontado por Deus, o faraó mesmo falou: mas como, Abraão, você fez um negócio desse, quase que eu cometo um erro, né? E aí o faraó foi corrigido por Deus, mas Deus usou o faraó para corrigir Abraão. Ou seja, Abraão foi corrigido, mas naquela correção Deus abençoou Abraão, que fez o faraó liberar ele com camelo, vaca, gado. Tipo assim, porque você só tocou na Sara, né? Então, libera aí uns animais para o meu servo. Ou seja, Abraão saiu de lá abençoado, mas não por mérito dele, mas por mérito do Deus que ele servia. Então, eu quero dizer para você, querido, honre esse Deus, porque esse Deus não deixa de te honrar todos os dias. Mesmo quando você se esquece dele, Ele não se esquece de você. Ele não se esquece de te abençoar. Amém? Em último lugar, se você quer viver os propósitos da fé, tenha o compromisso de obedecer a Deus quando a prova chegar. Fala para o seu irmão: e a prova pode chegar, irmão. A gente não gosta de prova, mas às vezes ela vem. Lá em Gênesis, eu não sei se é 22 ou 20, vamos tirar aqui. Gênesis 22, se não me falha a memória. Gênesis 22, aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão. Provou Deus a Abraão. Ou seja, veio a prova. Qual foi a prova? Vai, sacrifica o teu Isaque. Uma prova.
né? E Abraão obedeceu a Deus na prova. Quando a prova vier, obedeça. Permaneça em obediência. Não questione, não murmure. Porque muitas vezes quando as coisas acontecem de maneira que o nosso coração não se agrada, nós temos a tendência de questionar, nós temos a tendência de reclamar, nós temos a tendência de murmurar, mas o que nós precisamos fazer é obedecer. Quem obedece a Deus na provação vai alcançar a provisão. Vou repetir: quem obedece a Deus na provação vai alcançar a provisão. O preço da provisão é passar pela prova em obediência, é passar em obediência pela provação. Ele foi provado, mas ele foi obediente até o fim. E quando ele chegou no local final da prova, a provisão estava lá. Um cordeiro, preparado por Deus com chifres enroscados, estava lá. Havia sido preparada a provisão do cordeiro. Vou repetir: havia sido preparada a provisão do cordeiro. Eu quero dizer para você, querido, no final da sua provação já está o cordeiro preparado. O cordeiro é Jesus. Toda a provisão de Deus para a tua vida está no cordeiro. Toda a provisão de bênção, toda a provisão de vitória, toda a provisão está no cordeiro. E o cordeiro já está preparado. Foi o cordeiro que morreu no lugar de Isaac. Foi o cordeiro que verteu seu sangue no lugar do Isaac. E naquele cordeiro, Isaac teve salvação da morte. Da mesma maneira, em Cristo, Deus te deu salvação da morte, te deu provisão. É o sangue dele que foi derramado. É o sacrifício dele que paga a nossa conta. Eu quero dizer para você: passe pela prova, dando glória a Deus. Amém? Não tem um hino que fala isso? Passe pela prova, dando glória a Deus. Passe pela prova, glorificando a Deus. Porque no final da provação, vai ter provisão sobre a tua vida. Eu quero declarar: vai ter provisão sobre a tua vida. Vai ter provisão sobre a tua casa. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento.